Dr. Carlos Mendes sempre acreditou que a justiça era mais do que uma profissão, era uma missão. Como juiz, ele não era apenas um árbitro da lei, mas um farol de esperança para muitos na sua comunidade. Sua pele negra e o terno impecável simbolizavam uma força resiliente em uma sociedade marcada por preconceitos e desigualdades. Carlos, após anos de dedicação aos estudos e à sua carreira, havia conquistado um lugar de respeito em um sistema muitas vezes hostil. Naquele dia ensolarado, o tribunal estava repleto. Ele se preparava para ouvir um caso de discriminação racial, onde um jovem negro havia sido injustamente acusado de um crime que não cometeu. Carlos subiu à bancada e olhou para a sala, onde rostos familiares o encaravam com expectativa. Ele respirou fundo, sentindo a responsabilidade que tinha em suas mãos. Era um momento decisivo não só para o jovem acusado, mas também para a comunidade que o apoiava. A justiça não deve ser um privilégio, mas um direito de todos, começou ele, sua voz ecoando pela sala. As palavras ressoaram entre os presentes, e um murmúrio de aprovação se espalhou. Carlos sentia a energia no ar, cada pessoa ali estava ansiosa por uma mudança, por uma confirmação de que o sistema poderia, de fato, ser justo. Após apresentar seu veredicto, ele deixou o tribunal, sentindo-se fortalecido. Para ele, cada dia era uma nova oportunidade de fazer a diferença, mesmo em uma sociedade que frequentemente tentava silenciar vozes como a dele. Com essa sensação de propósito, Carlos dirigiu-se ao estacionamento, preparado para mais um dia de trabalho na luta por igualdade. O que ele não sabia era que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Após o julgamento, Dr. Carlos Mendes deixou o tribunal com um sorriso no rosto, imerso em pensamentos sobre o impacto positivo de sua decisão. Ele costumava dizer que cada veredicto era um tijolo na construção de um mundo mais justo, e, naquele dia, ele sentiu que tinha adicionado uma pedra sólida à fundação da igualdade. A cidade, embora repleta de desafios, pulsava com a esperança de que dias melhores estavam por vir. Enquanto caminhava em direção ao seu carro, um sedã que havia herdado de seu pai, Carlos lembrou-se da história de sua família. Seu pai, um imigrante que lutou para criar seus filhos em um país que frequentemente lhes negava oportunidades, sempre o incentivou a lutar pelos direitos dos menos favorecidos. O carro representava não apenas uma ligação com suas raízes, mas também uma lembrança constante do legado de seu pai. A cada vez que entrava no veículo, sentia-se energizado para enfrentar os desafios que a vida lhe impunha. Ao ligar o motor e pegar a estrada, Carlos permitiu-se refletir sobre seu trabalho e o que ainda precisava ser feito. Ele tinha planos de implementar um programa de educação jurídica para jovens na comunidade, ajudando a empoderá-los e ensiná-los sobre seus direitos. A ideia de ver mais jovens lutando contra a injustiça o motivava. O trânsito estava tranquilo, e ele aproveitou o momento para relaxar. A música suave que tocava no rádio parecia harmonizar-se com sua visão otimista para o futuro. A cidade, embora repleta de problemas, tinha uma beleza única. Ele admirava os prédios antigos, as árvores floridas e as ruas movimentadas, onde pessoas de diversas origens compartilhavam o mesmo espaço, mesmo que não sempre em harmonia. Mas, enquanto dirigia, um sobressalto repentino interrompeu seus pensamentos. Luzes azuis e vermelhas piscavam atrás dele. Carlos sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele já tinha ouvido histórias sobre abordagens policiais injustas, mas nunca pensou que isso poderia acontecer com ele. O juiz, que sempre defendia a lei, agora se via à mercê de um sistema que muitas vezes falhava em proteger aqueles que mais precisavam. Ele estacionou e aguardou, um misto de ansiedade e indignação crescendo dentro dele. Ao sair do carro, a realidade de sua situação se tornou ainda mais alarmante. O policial que se aproximava não era apenas um agente da lei, mas um símbolo de um sistema que ele havia lutado contra. O que deveria ser um dia normal estava prestes a se transformar em um teste de sua fé na justiça. O policial Thompson aproximou-se com uma expressão severa, seu olhar fixo em Carlos. "Você está dirigindo um carro roubado", disse ele, sem se apresentar ou oferecer qualquer explicação. O tom de voz autoritário e a falta de cortesia deixaram Carlos perplexo e indignado. Ele sabia que estava legalmente no direito de estar ali, mas isso parecia irrelevante diante da situação. "Desculpe, oficial? Este é meu carro",
Carlos respondeu, tentando manter a calma. Eu sou o juiz, e posso provar que sou o proprietário. Aqui estão os documentos. Ele começou a procurar a documentação no porta-luvas, mas a tensão na atmosfera parecia cortar o ar. O policial interrompeu-o, gesticulando de maneira brusca. Não quero ouvir suas desculpas. Saia do carro. Thompson ordenou, sua voz ressoando como um trovão. O juiz hesitou por um momento, tentando processar a gravidade da situação. Era surreal. Ele tinha passado a vida defendendo a justiça e agora se via na posição de um homem suspeito, mesmo sem qualquer razão para tal. Carlos saiu do carro lentamente, mantendo os braços visíveis. Eu realmente não entendo o que está acontecendo. Eu estou em conformidade com a lei. Meu nome é Dr. Carlos Mendes, e tenho todos os documentos necessários para provar que este carro é meu. Mas o policial não estava interessado nas palavras de Carlos. Thompson o revistou sem qualquer consideração, enquanto o juiz sentia a humilhação crescer dentro dele. O toque do oficial em seu corpo, a forma como ele olhava como se fosse um criminoso, tudo isso o deixou em um estado de indignação profunda. Ele não era apenas um juiz naquele momento, ele era um homem negro enfrentando a brutalidade de um sistema que frequentemente não o via como humano. Você deveria se importar mais com as suas aparências, doutor, o policial comentou com um sorriso sarcástico, olhando de cima para baixo. Talvez você devesse dirigir um carro que não chamasse a atenção. Carlos engoliu em seco, a raiva fervendo em seu peito. Era um insulto não apenas à sua posição, mas também à sua identidade. Ele respirou fundo, tentando encontrar um ponto de equilíbrio. Oficial, eu imploro que você verifique os registros. Você encontrará que este carro é meu. Estou disposto a cooperar plenamente. O policial hesitou por um momento, talvez considerando a possibilidade de que ele realmente estivesse dizendo a verdade. Mas a crença de Thompson nas suposições raciais era mais forte do que a razão. Você pode ser um juiz, mas isso não significa que você está acima da lei, Thompson retrucou, olhando para Carlos com desdém. Vou chamar reforços. Carlos sentiu o mundo desabar ao seu redor. Não era apenas uma questão de honra, era a representação de tudo o que ele havia lutado contra. Ele estava prestes a ser tratado como um criminoso, mesmo tendo dedicado sua vida à justiça. Neste momento, ele percebeu que a luta contra a discriminação não era apenas profissional, mas também profundamente pessoal. Enquanto o oficial se afastava para fazer a ligação, Carlos sentiu a necessidade de fazer algo. Ele sabia que precisava lutar não apenas por si mesmo, mas por todos que já haviam enfrentado injustiças semelhantes. A impotência rapidamente se transformou em determinação. Ele se recusaria a ser silenciado ou humilhado. Se fosse necessário, ele levaria essa luta até o fim. Enquanto aguardava a chegada dos reforços, Carlos sentiu os olhares curiosos de motoristas que passavam. A sensação de vulnerabilidade era avassaladora. Ele era um juiz, um defensor da justiça, e agora estava à mercê da brutalidade de um policial que não hesitava em exercer seu poder. As vozes de apoio de sua comunidade ecoavam em sua mente, mas naquele momento, tudo parecia distante e irreal. Os reforços chegaram rapidamente, um grupo de policiais que olhavam para ele como se ele fosse um criminoso perigoso. A situação estava se agravando. Um deles, um homem robusto com uma expressão fria, se aproximou. O que temos aqui? Ele perguntou, ignorando completamente a dignidade de Carlos. Um juiz acusado de dirigir um carro roubado, respondeu Thompson, com um sorriso que parecia se deliciar com a humilhação. O novo oficial olhou para Carlos com desdém, como se ele fosse menos que humano. Senhor, você está sendo detido por suspeita de roubo, o novo oficial anunciou, e Carlos sentiu uma onda de desespero. Vamos levá-lo à delegacia para averiguações. A humilhação se aprofundava a cada palavra. Carlos viu seu mundo desmoronar. Ele não era apenas um juiz, mas um homem sendo tratado como um criminoso. Enquanto os oficiais o algemavam, sua mente fervilhava com indignação. Ele não iria se deixar levar pelo desespero. Em vez disso, estava decidido a se manter ereto, mesmo em face da humilhação.
Vocês não têm o direito de me tratar assim, ele declarou, a voz firme, apesar da vulnerabilidade que sentia. Eu sou o juiz desta cidade. Eu faço parte do sistema que vocês deveriam proteger. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Os oficiais o conduziram até a viatura, e o mundo ao seu redor parecia girar. O peso das algemas em seus pulsos era um lembrete constante da injustiça que ele estava enfrentando. Ele queria gritar, queria que todos soubessem o que estava acontecendo. Como poderia a lei, que ele tanto defendia, se voltar contra ele de maneira tão cruel? Dentro da viatura, Carlos tentou acalmar sua mente. Ele sabia que não poderia deixar que essa situação o definisse. Sua luta estava apenas começando, e ele tinha que se lembrar de que a verdade estava do seu lado. O juiz que sempre buscou a justiça agora precisava ser a própria personificação dela, mesmo quando o sistema parecia estar contra ele. Enquanto a viatura se afastava, Carlos sentiu a determinação crescer dentro dele. Ele não iria deixar essa humilhação acabar com sua vida ou sua carreira. Com cada quilômetro percorrido, a faísca da luta acendia-se mais forte em seu interior. Ele prometeu a si mesmo que lutaria não apenas por sua inocência, mas por todos aqueles que foram silenciados e marginalizados. A viatura parou em frente à delegacia, e o som das portas se abrindo trouxe uma nova onda de ansiedade a Carlos. Os oficiais o retiraram da viatura, e ele sentiu os olhares dos outros policiais da delegacia fixados em si. Era uma sala fria, com paredes cinzas e um cheiro de desinfetante que parecia não conseguir apagar o odor da injustiça. Carlos teve a sensação de que estava sendo julgado antes mesmo de qualquer evidência ser apresentada. Ele foi conduzido a uma sala de interrogatório, onde foi forçado a sentar-se à mesa fria de metal. O policial Thompson entrou, seguido por outro oficial. O ambiente era opressivo, e a tensão pairava no ar. Thompson parecia satisfeito consigo mesmo, como se estivesse prestes a desfrutar do espetáculo que estava por vir. Agora, vamos ver se a sua história se encaixa, Thompson disse, abrindo um caderno e começando a anotar. Diga-nos, como você explica dirigir um carro que, segundo nossos registros, foi reportado como roubado? Carlos respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu já expliquei. Este carro é meu. Tenho todos os documentos para provar que sou o proprietário. Estou disposto a cooperar com qualquer investigação. A frustração transbordava, mas ele se esforçou para permanecer calmo. Você sabe como funciona a lei, doutor. Um juiz deve entender que a aparência é tudo. Para nós, você parece apenas mais um criminoso, Thompson disse, a zombaria em sua voz evidente. Isso pode não acabar bem para você. Carlos sentiu seu coração disparar. Ele sabia que a justiça deveria ser cega, mas não podia ignorar o peso das palavras de Thompson. Era uma batalha entre sua posição e a percepção distorcida que muitos tinham sobre ele. A luta contra a discriminação estava ali, em sua forma mais crua. Se você está tentando intimidá-lo, não está funcionando, Carlos respondeu, desafiador. Eu não sou um criminoso. Eu sou um juiz, e eu vou lutar por isso. Ele olhou diretamente nos olhos de Thompson, uma determinação firme em seu olhar. A conversa foi interrompida quando outro oficial entrou na sala, trazendo uma pasta com documentos. Senhor Thompson, temos as informações de registro do veículo, disse o oficial, e a tensão no ar parecia palpável. Carlos prendeu a respiração, esperando que a verdade estivesse a seu favor. Se os documentos confirmassem sua propriedade, isso poderia mudar tudo. Ele não estava apenas lutando por sua liberdade, estava lutando por sua dignidade, por sua identidade. Ele não se deixaria derrotar. Thompson examinou os documentos. Por um momento, o silêncio na sala foi ensurdecedor. Carlos sabia que a verdade estava ao seu lado, e, com cada segundo que passava, sua determinação aumentava. O que era um momento de humilhação e incerteza poderia, em breve, se transformar em uma vitória. O silêncio na sala de interrogatório parecia interminável enquanto Thompson examinava os documentos. Carlos observava a expressão do policial, um misto de incredulidade e frustração.
Ele sentia que a verdade estava a poucos instantes de ser revelada, mas a incerteza ainda pairava no ar como uma nuvem escura. O peso da situação era quase insuportável, mas ele se recusava a se deixar abater. Finalmente, Thompson levantou os olhos dos documentos e olhou para Carlos com um semblante que revelava uma mistura de raiva e desdém. Parece que você realmente é o proprietário deste carro, disse ele, relutante. Mas isso não muda o fato de que a situação não é ideal. Carlos sentiu uma onda de alívio, mas também uma indignação crescente. Não muda o fato de que fui tratado como um criminoso sem motivo. Que tipo de justiça é essa? A frustração em sua voz ecoou pela sala, e ele percebeu que estava se sentindo mais forte. Você pode ser o proprietário, mas isso não garante que a sua palavra seja suficiente. Precisamos investigar mais a fundo, Thompson retrucou, com um ar de desdém que era familiar para Carlos. Os problemas que você enfrenta podem muito bem ser mais do que apenas essa pequena questão. Aquelas palavras provocaram um frio na espinha de Carlos. Ele sabia que, para muitos, sua posição como juiz não significava nada quando se tratava da percepção racial. A luta pela justiça não era apenas uma batalha legal, era uma luta para ser reconhecido como um ser humano digno, e não como uma estatística ou um estereótipo. Enquanto Thompson continuava a falar, Carlos sentiu que precisava de uma estratégia. Ele não poderia apenas esperar que as coisas se resolvessem por conta própria. Sua voz precisava ser ouvida, e ele precisava se conectar com aqueles que poderiam mudar a situação. Se você não pode ver o que está acontecendo aqui, então eu sou o problema, ele questionou, a indignação se transformando em um clamor por empatia. Nesse momento, um segundo oficial entrou na sala com uma expressão preocupada. Sr. Thompson, precisamos de você na central. A situação está se intensificando lá fora. Carlos viu a oportunidade. Por favor, leve-me com você. Deixe-me falar. Se não por mim, então pela comunidade que enfrenta essa injustiça todos os dias. Thompson hesitou, mas a urgência da situação fez com que ele concordasse. Está bem, mas isso não significa que você está livre. Vamos resolver isso na central. Carlos sentiu uma centelha de esperança, sabendo que esse era um momento crucial. Ele precisava agir, não apenas por si mesmo, mas por todos que foram silenciados. Ao serem levados para a central, Carlos sentiu a tensão crescente no ar. Policiais se moviam rapidamente, atendendo a chamadas e se preparando para lidar com uma multidão que se reunia do lado de fora. Ele percebeu que a situação estava se intensificando, e a determinação dentro dele cresceu. Esse era o momento para amplificar sua voz, para se tornar um defensor não apenas de sua própria dignidade, mas de todos aqueles que enfrentavam injustiças semelhantes. Quando chegaram à sala de comando, Carlos viu o chefe de polícia discutindo com oficiais. A sala estava agitada, e a frustração era evidente nas expressões dos policiais. O chefe olhou para Carlos com uma mistura de curiosidade e desdém. O que você está fazendo aqui? Este não é o seu lugar, disse ele, a voz carregada de autoridade. Eu sou um juiz e estou aqui para falar sobre a injustiça que acabei de enfrentar, Carlos respondeu, firmemente. Sei que você está lidando com uma situação tensa lá fora, mas a maneira como a lei é aplicada a mim é um microcosmo do que muitas pessoas estão vivendo. Eu não sou apenas um juiz, sou um ser humano que foi tratado com desrespeito. Os policiais na sala trocaram olhares, e Carlos percebeu que sua mensagem estava começando a ressoar. Ele continuou, a injustiça que enfrentei hoje é um reflexo do que muitos cidadãos enfrentam diariamente. Precisamos mudar isso. Precisamos ouvir as vozes da nossa comunidade, não ignorá-las. Um dos oficiais, um homem mais jovem com uma expressão preocupada, levantou a mão. Eu entendo o que você está dizendo. Muitas vezes, a polícia é vista como opressora, e isso não é o que queremos. Estamos aqui para proteger a comunidade, não para dividi-la. Carlos sentiu que estava começando a fazer uma conexão. Precisamos de mais diálogo entre a polícia e a comunidade. As pessoas precisam se sentir seguras, não apenas em relação à aplicação da lei, mas também em relação ao modo como a lei é aplicada a elas. Isso começa com a empatia.
O chefe de polícia hesitou, mas finalmente se inclinou para a frente. O que você sugere? Temos que resolver essa situação rapidamente, e você pode nos ajudar a entender o que está acontecendo lá fora. Carlos respirou fundo. Ele sabia que tinha uma chance de fazer a diferença. Devemos nos reunir com líderes comunitários e dialogar com os manifestantes. Não podemos ignorar a raiva e a dor que eles estão sentindo. Se quisermos construir uma sociedade justa, precisamos começar a ouvir. A tensão na sala começou a se dissipar, e uma nova determinação surgiu nos rostos dos oficiais. Carlos percebeu que, talvez, sua luta não fosse em vão. Ele estava pronto para se levantar e lutar não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que clamavam por mudança. O chefe de polícia acenou com a cabeça, concordando com a proposta de Carlos. Muito bem. Vamos organizar uma reunião com os líderes comunitários e tentar resolver isso pacificamente. Se a situação se agravar lá fora, as coisas podem ficar fora de controle. Carlos sentiu um misto de alívio e ansiedade. Ele sabia que era uma tarefa monumental, mas a urgência do momento lhe dava coragem. Podemos começar agora mesmo, sugeriu, seu coração batendo acelerado. Não podemos esperar que as tensões se intensifiquem ainda mais. Com isso, o chefe de polícia acionou o rádio e fez chamadas para reunir os líderes comunitários. Enquanto aguardavam, Carlos sentou-se em uma cadeira, tentando reunir seus pensamentos. Ele se lembrou de tantas conversas com amigos e colegas sobre o papel da polícia e as injustiças que muitos enfrentavam diariamente. Era um dilema complexo, mas ele sabia que a mudança só poderia acontecer se todos estivessem dispostos a ouvir e aprender. Minutos depois, um grupo de líderes comunitários entrou na sala. Entre eles, Carlos reconheceu Maria, uma ativista respeitada na comunidade. Ela sempre lutou pelos direitos civis e tinha um histórico de conversas difíceis com as autoridades. Doutor Carlos, ela cumprimentou, seus olhos brilhando de esperança. O que está acontecendo aqui? Carlos se levantou e, com um gesto convidativo, a fez sentar-se. Estamos aqui para tentar encontrar uma solução para o que está acontecendo lá fora. A injustiça que enfrentei é apenas a ponta do iceberg. Precisamos encontrar uma maneira de construir um diálogo entre a polícia e a comunidade. Maria olhou para o chefe de polícia, que estava de pé ao lado de Carlos. E o que você está disposto a fazer para garantir que isso não aconteça novamente? Para que possamos nos sentir seguros e ouvidos? O chefe de polícia franziu a testa, mas antes que pudesse responder, Carlos interveio. Precisamos de um compromisso, uma promessa de que a polícia estará disposta a ouvir as preocupações da comunidade e a se responsabilizar por suas ações. Não é suficiente apenas dizer que tudo está bem, precisamos de ações concretas. Maria assentiu, sua expressão refletindo uma mistura de esperança e ceticismo. Precisamos de uma mudança de mentalidade. Não podemos mais viver em um mundo onde a desconfiança reina. Devemos aprender a trabalhar juntos. As palavras de Maria ecoaram na sala, e Carlos sentiu uma onda de determinação. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas o diálogo que estava começando era um passo na direção certa. Ele estava ali, não apenas como juiz, mas como uma voz pela justiça, por aqueles que não podiam se defender. As discussões começaram a fluir, e as ideias foram se interligando, formando um mosaico de esperanças e desafios. Carlos percebeu que a transformação não seria instantânea, mas com cada palavra trocada, eles estavam cimentando os alicerces de um novo começo. A sala de comando estava eletricamente carregada enquanto os líderes comunitários e os policiais começavam a encontrar um terreno comum. Carlos se sentia animado, observando o diálogo se desenrolar. As tensões que antes permeavam a sala estavam lentamente sendo substituídas por um senso de esperança. A conexão humana estava florescendo, e, em meio ao caos, um momento de união parecia possível. Depois de longas discussões, o chefe de polícia concordou em organizar um encontro comunitário na Praça Central. Precisamos trazer todos para a mesa. Vamos convidar a comunidade para dialogar e ouvir suas preocupações. Acredito que podemos construir um plano de ação juntos, ele declarou, sua voz firme.
Maria olhou para Carlos, seus olhos brilhando de determinação. Isso é um começo, mas precisamos garantir que isso não seja apenas um evento simbólico. Precisamos de um compromisso contínuo de mudança, não apenas palavras vazias. Carlos concordou. Precisamos de um sistema de feedback. Que as vozes da comunidade sejam ouvidas e respeitadas após o encontro. As pessoas precisam saber que seus sentimentos e experiências são válidos e que suas preocupações serão tratadas com seriedade. O chefe de polícia assentiu, e um leve sorriso surgiu em seu rosto. Entendido. Vou designar uma equipe para trabalhar ao lado de vocês e garantir que possamos acompanhar as preocupações levantadas. Vamos fazer isso. O plano estava tomando forma. O encontro foi agendado para o dia seguinte, e as ruas da cidade começaram a murmurar sobre a reunião. Carlos sabia que era um risco, mas o potencial de unir a comunidade e a polícia era palpável. As pessoas estavam cansadas de serem ignoradas e mal compreendidas. Elas precisavam de uma plataforma para expressar sua dor e suas esperanças. Enquanto se preparavam para deixar a sala, Carlos tomou coragem e disse: "Este é o momento. Precisamos não apenas falar, mas agir. A mudança começa aqui, com cada um de nós, decidindo dar um passo à frente." Maria sorriu e acrescentou: "É hora de escrever uma nova história. Que possamos lembrar desse dia como o início de algo transformador." Enquanto todos se levantavam, uma sensação de esperança e determinação preenchia a sala. Carlos sentiu que, embora o caminho ainda fosse longo, eles estavam começando a trilhar um caminho de justiça, empatia e compreensão. Era um momento que prometia trazer novas luzes para a escuridão que havia prevalecido por muito tempo. O sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a praça central. Carlos estava nervoso enquanto observava as pessoas começarem a se reunir. A atmosfera era densa com expectativa e um misto de emoções. Ele sabia que a reunião poderia ser um divisor de águas, mas também tinha consciência de que muitos ainda estavam céticos em relação às promessas feitas. Maria e outros líderes comunitários chegaram cedo para preparar o espaço. Carlos caminhou até o palco improvisado, onde um microfone estava pronto para ser usado. Ele respirou fundo, sentindo a pressão em seu peito. O que diria agora poderia impactar não apenas sua vida, mas a vida de muitos. Com o espaço se enchendo de cidadãos, incluindo várias pessoas que haviam se manifestado durante a confusão anterior, a tensão no ar era palpável. O chefe de polícia chegou com uma delegação de oficiais, e Carlos viu olhares curiosos e, em alguns casos, desconfiança. "Bom dia a todos. Agradecemos a presença de cada um de vocês", começou Carlos, tentando transmitir uma calma que ele não sentia completamente. "Hoje, estamos aqui para ouvir e, mais importante, para dialogar. Cada um de vocês tem uma história, uma experiência que merece ser ouvida. E, como juiz, estou aqui para garantir que essas vozes sejam respeitadas." Um murmúrio percorreu a multidão. Ele notou algumas pessoas assentindo, enquanto outras mantinham expressões de dúvida. Mas ao olhar para Maria, que estava ao seu lado, ele sentiu uma onda de apoio. O chefe de polícia se adiantou. "Como líder da nossa equipe, estou aqui para ouvir suas preocupações. Sabemos que o que aconteceu nos últimos dias não reflete o que devemos ser como força policial. É hora de reformular nossa abordagem, de nos tornarmos mais acessíveis e compreensivos." Uma mulher da multidão levantou a mão, e Carlos a convidou a falar. "Vocês falam de mudança, mas já enfrentamos promessas vazias antes. Como podemos confiar que isso será diferente?" Carlos sentiu a urgência em sua voz e respondeu: "A confiança é construída através da transparência e do respeito mútuo. Estamos aqui não apenas para fazer promessas, mas para criar um compromisso real. Precisamos de um sistema que permita que cada um de vocês compartilhe suas experiências e que as consequências sejam levadas a sério." Maria complementou: "Queremos ações, não apenas palavras. É hora de mudar a narrativa e criar uma comunidade onde todos se sintam seguros e respeitados. Esta é nossa chance de trabalhar juntos." A multidão começou a se agitar, e Carlos sentiu que, apesar das dúvidas, havia uma centelha de esperança. Se eles conseguissem canalizar essa energia,
poderiam, de fato, criar um futuro mais justo e